em Cristo, revelando o reino de Deus. A paz, amado. A paz. Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal em Cristo, revelando o reino de Deus na base das Escrituras Sagradas. Hoje trago um tema muito interessante e abençoado e que, com a ajuda do Espírito Santo, vamos revelando o reino. Hoje trago o tema Por que orarmos? Em sessões atrás, trouxe cá um tema, o que é uma oração? Mas antes, vamos colocar alguma fundação para entender na profundeza, para revelar na profundeza o reino de Deus, para revelar na profundeza esse tema, por que orar? Já havíamos cá falado o que é uma oração, que nós dizíamos que oração é falar com Deus, ou é uma conversa exclusiva entre você e Deus. E também falamos do caráter de Deus, que Deus nos ama incondicionalmente, independentemente das nossas crenças, independentemente dos nossos pensamentos, independentemente do nosso ser ou das nossas ações. Deus nos ama. Deus só sabe nos amar. Deus não tem como Ele não nos amar. E Ele dá-nos livremente. Em Tiago 1,5, que passo a citar: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo o dá liberalmente e com grande alegria, e ser-lhe-á dado. Olha para isto, a palavra liberalmente é igual a dizer generosamente, ou bondade, sem maldade, sem culpa e nem falhas. Quer dizer que Deus, o seu caráter é nos amar incondicionalmente. Só sabe nos amar, não sabe não nos amar. E nos dá livremente, liberalmente, sem falha. Esse é o caráter de Deus. E por que é que nós devemos orar? Por que é que nós devemos orar? Provérbios 19:21. O homem pode fazer muitos planos, contudo, prevalece o propósito de Deus, o Senhor. Repito, Provérbios 19:21. O homem pode fazer muitos planos, contudo, prevalece o propósito de Deus, o Senhor. Aqui nesta passagem, nós como homens, nós podemos fazer muitos planos, mas no fim das contas, somente Deus fará o seu propósito em nós. Então, por que nós temos que orar? Porque Deus, Ele é soberano. Nós podemos ter nossos planos para conosco. Para Deus não interessa. O que interessa para Deus é o seu propósito para conosco. Então, por que nós temos que orar? Se nós dissemos que é na oração que nós pedimos aquilo que nós desejamos. Se tivermos fé, tomamos. Mas em Provérbios está a dizer que podemos ter nossos planos, mas tudo que vai prevalecer é o propósito de Deus contigo. Ou seja, tudo que depois há de acontecer é aquilo que Deus é o propósito dele para contigo. Então, por que nós temos que orar? Este é o tema de hoje. Por que nós devemos orar? Se Deus é soberano, quer dizer, não é influenciado nem pelos anjos, nem pelo homem. Porque Deus pode fazer aquilo que é o seu propósito. Então, por que orar? Por que nós precisamos de orar? Se Ele é soberano, não é influenciável. Deus, meu amado, é proativo e não reativo. Proativo quer dizer que Ele, todas as coisas que o homem precisou para ter ou precisa para ter na terra, Ele os fez
antecipadamente. Proativo quer dizer que Ele fez antecipadamente todas as coisas em 5 dias e Ele viu que todas as coisas eram muito boas e nos deu. Não dependeu da nossa ação. Ele não é reativo. Ele não depende do que nós fizemos para nos dar. Por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos orar? Se Deus é soberano. Amados, nós temos que ir a Deus pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele tem. Porque aquilo que Deus tem, depois de você o ter, acaba. Mas aquilo que Deus é, não acaba. Porque para ir naquilo que Deus é, nós vamos desenvolver uma intimidade. Queremos Deus na pessoa de Deus. Vamos desenvolver uma intimidade com Deus. E se nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, vamos conhecer a Deus. Então, estaremos a conversar com Deus, estaremos a orar. E por que é que nós devemos orar? Por que é que nós devemos orar? Por que é que nós devemos orar? Amado, a coisa mais trágica da vida não é a morte. Não. É viver sem propósito. Ou seja, é viver sem saber por que estás a viver. É mais trágico viver sem saber ou sem propósito do que morrer sem ter vivido. Por que orar? Porque Deus é soberano. Provérbios de novo, 19:21. O homem pode fazer muitos planos, contudo, prevalece o propósito de Deus. Quer dizer que Deus está mais preocupado com o seu propósito do que com o plano do homem. Ou seja, está mais preocupado com o propósito de Deus para contigo do que com os teus próprios planos. A palavra propósito em hebraico quer dizer a intenção original da mente. Propósito é a razão da existência ou porque as coisas existem. Isso chama-se propósito. Por que as coisas existem? É o propósito. A razão da existência é o propósito. Em todas as nossas vidas, nós nos perguntamos por que devemos fazer isto? Por que devemos fazer aquilo? Porque nós queremos saber o propósito no qual nós devemos fazer algo. Esta é a razão do propósito. Nas igrejas, existem grupos de intercessão. Muitas igrejas, quase todas as igrejas, existe grupo de intercessão. O grupo de intercessão é um grupo que ora pela igreja. É um grupo que intercede pela igreja. Se nós olharmos bem, os grupos de intercessão é a maioria dos crentes da igreja. Mas a Bíblia diz, ora sem cessar. Ele não diz, um grupo limitado tem que orar sem cessar. Não, ele diz que todos nós devemos orar sem cessar. E nas igrejas temos um grupinho de intercessão. Se nós olharmos e nós analisarmos profundamente, vamos perceber que este grupo de intercessão sempre falha. Porque há um grupo que entra, ora, cansa, sai este, entra outro, sai este, entra outro. Por quê? Muitos de nós já fizemos parte do grupo da intercessão. Mas nós não gostamos de orar. Até podemos ir louvar. Podemos ir adorar. Mas interceder, orar, não gostamos. Por que isto falha? Porque os intercessores intercedem
mas não tem resultados. Eles não apanham resultados na intercessão. Cansam. Só ora, não muda nada. Acaba saindo aquele grupo. E se nós irmos para a Bíblia, vamos entender que em toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, não existe um ministério que se chama intercessão. Não existe um ministério. Existem pessoas que intercederam, mas não existe um ministério que se chama intercessão. Porque estão a orar em grupo. Olha para isto. Mateus 6:5. E quando orarem, não seja como hipócrita. Vamos sublinhar. E quando orarem. Jesus ali, ele não disse se orarem. Ele diz quando orarem. Então, quando ele diz quando orarem, está a dizer que a oração não se coloca em causa, não é incondicionalismo. A oração é uma natureza. É uma necessidade, nós devemos orar. Ele espera que nós oremos. Ele não diz se orarmos, não. Quando orar, quer dizer que a oração deve ser feita. Mas como é que ela tem que ser feita? Se Deus, ele é soberano, pode fazer as coisas sem tua permissão. Olha para isto. Nós nos confinamos em pequenos grupos chamados intercessão para que os outros faz de conta estão a orar. Ficam lá camuflados no meio de muita gente, mas na verdade não está a orar. Por isso que não funciona. Por isso que não funciona. Por que devemos orar? Há 3 perguntas que vão mudar nossas vidas de hoje em diante, na graça do Espírito Santo. Que as respostas dessas 3 perguntas vão nos mudar na graça do Espírito Santo. Por que devemos orar? Primeira pergunta. Se Deus é soberano, por que é que nós devemos orar? O dizer soberano quer dizer que ele pode fazer tudo o que ele quer sem tua permissão. Você pode orar uma coisa e Deus pode fazer o que ele quer. Ele é soberano, ele não é autodependente. Ou seja, a palavra soberano quer dizer que não é influenciável. Por que devemos orar? Voltamos de novo a Provérbios 19:21. O homem pode fazer muitos planos, mas no fim prevalece o plano de Deus para conosco. Quer dizer que ele é soberano. Primeira pergunta. Por que devemos orar? Porque no fim prevalece o propósito de Deus. Segunda pergunta. Se Deus não pode ser influenciado por nós, por que nós devemos orar? Se Deus não pode ser influenciado por nós, por que nós devemos orar? Já tinha dito que soberano quer dizer livre de influências. Se Deus é soberano e ele não pode ser influenciado por nós, nós podemos orar para uma coisa e ele fazer a outra, ser soberano. Porque nós gastamos o tempo de oração, nós gastamos tempo se ele vai fazer o que ele quer, ele é soberano. Por que nós gastamos todo esse tempo? Se no final vai prevalecer aquilo que é o plano dele, aquilo que é o propósito dele. Terceira pergunta. Deus não pode ser afetado com o que dissemos. Ele é Deus. Por que orarmos? Primeiro, ele é soberano. Segundo, ele não é influenciado. Terceiro, ele não pode ser afetado com o que nós dissemos, porque ele não depende do que nós fizemos ou falamos para ser afetado. Por que nós temos que orar, gastar nosso tempo a orar? Porque Deus, ele, pela sua soberania,
Ele vai fazer os propósitos dele para conosco. Mas nós oramos para os nossos desejos. Mas prevalece o propósito de Deus para conosco. Por que nós devemos orar? Por que isso é importante? Orar. Sempre que Deus fala, a sua palavra torna-se lei. Não somente para si, mas também para a sua criação. Ou seja, quando Deus fala, as suas palavras tornam-se lei. Não somente para a sua criação, mas também para si. É a primeira resposta. A segunda resposta, Deus é soberano até que Ele fala. Ou seja, antes de Deus falar, Ele é soberano. Quando Ele libera uma palavra, Ele é limitado na sua palavra. Porque a palavra de Deus é perfeita. Ela quando é liberada, quando Deus fala, torna-se lei, tem que se realizar. Então Deus é soberano até a limitação da sua palavra. Ou seja, Deus é soberano até que Ele libera uma palavra. Por isso que Deus não fala muito. Você pode estar a orar, Deus quer isto, Deus, ele fica calado. Jesus disse, oh Deus, por que não afastas calças de mim? Deus calou. Jesus diz, por que você me abandonou? Deus calou. Porque Deus sabe que quando Ele fala, Ele fica limitado pela sua soberania. A sua palavra torna-se lei. Terceiro, Deus é limitado com o que diz. Quando diz algo, tem que acontecer. Quando Deus fala, sua soberania torna-se limitada pelas suas palavras. Ou seja, quando Deus libera uma palavra, a soberania de Deus limita-se nas suas próprias palavras. Porque Deus não é mentiroso. Ele fala e acontece. Por que isso é importante para nós? Porque a oração foi criada pelas limitações das palavras de Deus. Ou seja, a oração foi criada pelas limitações das palavras de Deus. A partir do momento que Deus limitou a sua soberania nas palavras, a oração nasce, cria-se a oração. Para que aquilo que Deus falou se concretiza. Ou seja, aquilo que Deus falou tornou-se lei e se concretiza. Então, é onde nasce a oração. Porque devemos orar. Eu gosto muito do livro de Lucas 11. Olha para isto. De fato, se nós olharmos para os 4 livros de Evangelhos, vamos perceber que Jesus fez muitos milagres, não é isso? Ressuscitou mortos, fez pessoas verem, etc. Ele curou leprosos e muitos outros milagres. E eu acredito, não é isso? Que se Jesus, nessa era de Jesus, nós estivéssemos lá, tudo que nós íamos pedir a Jesus, me ensina como eu ressuscitar o morto. Jesus, me ensina como eu curar o enfermo. Jesus, ensina-me como eu andar na água. Jesus, ensina-me como eu posso transformar água para o vinho. Jesus, ensina-me como eu posso alimentar com poucos pão multidões. Nós íamos pedir isso a Jesus Cristo. Mas você sabe que os discípulos nunca pediram isso. E nós já tínhamos pedido isso. E ainda chamar a mídia.
para que nos filme, porque hoje vou fazer um milagre de ressuscitar morto, porque hoje vou fazer um milagre de multiplicar pedaços de comida para a gente, para alimentar milhões de pessoas. Porque toda a gente gosta de fama. Mas os discípulos de Jesus não pediram isso. Os discípulos de Jesus não pediram milagre. Não pediram ser ensinado a ressuscitar mortos. Vamos ver isso em Lucas 11. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Olha para o que os discípulos pediram a Jesus. Jesus, eles não pediram os milagres. Jesus, nos ensina a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Por que é que eles não pediram os milagres? E olha para isto. Não sei se isso vou ferir aqui a teologia. Olha para isto. Em toda a Bíblia, Jesus nunca orou com os seus discípulos. Nunca orou com os discípulos. Ele sempre chegava um tempo de orar, dizia: vocês ficam aqui, eu vou orar. Os discípulos olhavam para Jesus e iam orar. Ficam aqui, eu vou orar. Nunca orou com seus discípulos. Por quê? Porque a oração é algo pessoal. É uma relação pessoal. É a privacidade de você com Deus. É conversar com Deus. É uma conversa exclusiva entre você e Deus. É intimidade individual entre você e Deus. Orar é falar com Deus. Falar com Deus não é falar com outra pessoa ou você com outra pessoa falar com Deus. Não. É você exclusivamente falar com Deus. E olha como não quero ferir aqui os grupos de oração, não. Mas a paixão da oração é em privado. Porque em privado é onde você fala com teu pai. É onde ele diz que se você quer falar comigo, entra no teu quarto, tranca-se e fala comigo. Quando ele diz quarto, ele está dizendo na privacidade. Fala comigo no privado. É uma relação pai para filho, somente. Não há interferência de uma outra pessoa. Então, os discípulos começaram a ver isso. Por que os discípulos pediram oração e não pediram os milagres? Por que os discípulos de Jesus, eles estavam com Jesus, Jesus ia operar milagre todo o tempo, eles não pediram os milagres? Por que eles pediram oração? Alguma coisa de extraordinário que aconteceu para que esses discípulos olhassem para Cristo e dizer que não. Mestre, estamos a pedir que nos ensina essa coisa que você vai fazer lá em privado. Nos ensina a orar. Ele não estava preocupado com os milagres, pega fogo, levanta, não sei o que. Não. Jesus nos ensina a orar. Foi a porção dos discípulos. Marcos 1. 35. De madrugada, no meio da escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou a orar. Olha para isto. Jesus, no Médio Oriente, onde Jesus operou, o alvorecer, o amanhecer, é lá para as 4h30, 5h, onde o sol se levanta. E Jesus levantava muito mais cedo. Por aí 3 horas. Ele ia orar. Então levava 4 horas de tempo e ele ia orar. Então, se ir mais fundo, nós vamos perceber que Simão, quando ele acorda, não vê Jesus, começaram a procurar Jesus e depois encontram Jesus. Disseram: Cristo, está à tua procura. Ok, tá bom. Vamos para a cidade, importa ir para a cidade também para pregar o evangelho. Quando chega na cidade,
Quando ele chega na cidade, cruza-se com um leproso. Jesus diz: ok, o que você quer? Ah, quer ser curado. Ok, seja curado em nome seja curado. Recebe a cura. Em uma fração de segundos, recebeu a cura. E depois o outro não estava a ver. Epa, o que tu deseja? Epa, desejo voltar a ver. Ok, recebe a cura. Os discípulos estão a ver. Jesus está a operar milagres. E olha para isto. Jesus gastou 4 horas de tempo. Todos os dias da vida dele. Todos os dias. Ele gastava 4 horas de tempo a orar. E gastava 1 minuto com o homem. Os discípulos gastavam 1 minuto a orar com Deus. E 10 horas de tempo a resolver o problema do homem. Os discípulos não oravam. Dormiam, ficavam pouco tempo. Oravam 1 minuto. Vamos para a cidade. Chegavam na cidade lá. Cristo ficava 4 horas de tempo. Quando eles acordavam os discípulos, Jesus já tinha terminado a comunicação completa com o Pai, que se chama orar. Já tinha conversado o suficiente com o Pai. Então os discípulos ficaram a olhar. E olha para isto. Por causa dessa coisa de passar pouco tempo na oração com Deus e mais tempo com o homem, até nós criamos ministério que chama Ministério de Libertação. Na Bíblia toda não existe um Ministério de Libertação. Porque para Cristo libertação ou é via poder, sai de imediato, ou é via conhecimento. Conhece a verdade e a verdade vai te libertar. E nós, por falta deste conhecimento ou desta intimidade com Deus que se chama oração, não é isso? Nós até abrimos um ministério que chama-se libertação. Onde ficamos horas. Sai, diabo, pega fogo. Jesus, ele gastava mais tempo em comunhão com o Pai. O resultado disto, menos tempo para resolver o problema do homem. A prioridade de Jesus não era ministrar. A prioridade de Jesus era comunhão, intimidade, oração. Esta era a prioridade de Jesus. Mateus 17, 14. Olha para isto. Oração, meus amados, não é tempo gasto, é um tempo investido. Quando nós oramos, estamos a investir tempo com Deus, para que esse tempo tenha resultados. Mateus 17, 14. Vamos já de 14 até 18. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático. Lunático quer dizer epiléptico. E sofre muito, pois muitas vezes cai do fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos discípulos, aos seus discípulos, e não puderam curar. Jesus respondeu-lhes: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Ele está dizendo outras palavras. Os discípulos estavam ali, Jesus estava na montanha, não estava com eles, a orar. Os discípulos foram para a cidade, trouxeram, um homem trouxe o filho epiléptico.
Será que meu filho tem problemas de epilepsia? Cai no fogo, cai na água às vezes. Estou a pedir para esse demônio que ele tem aqui. Os discípulos, parece que estou a ver João aí. Parece que estou a ver Mateus ali. Em nome de Cristo. Ei! Oraram! Expulsaram o demônio em nome de Jesus. Nada, o demônio não saía. Marcos! Ei, estou cansado. Ei, me ajuda. Ei! Transpiraram muito tempo. Parece que estou a ver Jesus já descer depois de 10 horas de tempo. Jesus já descer. O que se passa aqui? O homem diz, eu trouxe meu filho epiléptico. Os teus discípulos não estão conseguindo curar a ele. Então Jesus disse, homens, vocês não têm me observado? Quanto tempo eu estarei convosco? Vocês não estão a observar o que eu faço? E depois em 18 Jesus disse, sai de mim, diabo! Sai do mundo, diabo! E o mundo ficou curado. Imediatamente. Já estás a imaginar como ficaram os discípulos perante Jesus? Então os discípulos começaram aí a perceber, alguma coisa acontece quando Jesus está na solitária com seu Pai. Isso acontece nas nossas igrejas. Nós ficamos horas a expulsar o diabo. Sai, diabo, em nome de Jesus. Sai, diabo, em nome de Jesus. Fogo, o diabo sai em nome de Jesus. Ei, estás a levar tempo com o diabo. Não investiste o tempo de oração. Porque o orar é tempo investido, não gasto. Não é orar para a cura. Não é orar para o demônio. Não, é orar com Deus. Entendeste? Ministro, você tem que preparar o ministério. Como se prepara? Orar primeiro com Deus para depois você expulsar o demônio. Porque a comunicação inteira. Já tiveste 4 horas de tempo. Acordaste cedo. Começaste a ter a comunicação com Deus. Resultado, o que aparece aqui é cura, é expulsar demônio. Nem vai ser ministério. Aquilo o diabo só quer te desviar, porque tua missão é pregar o evangelho. Quando ele chega, sai de mim, diabo, né? Fração de minutos, Jesus é fração de minutos, sai de mim, diabo, não quero não temos papo contigo. Aqui nossa missão é pregar o evangelho do reino. Pastores transpiram. Em nome de Jesus. Até toda a igreja orar para um demônio sair. Demônio não estou a sair aqui. Porque você não teve comunicação com teu pai. Você não orou. Não, isto aqui temos que criar um ministério. Ministério de libertação. Já ouviu onde esse tipo de ministério? Toda a Bíblia não existe ministério para libertar. Não se abre o ministério por causa de um diabo. Libertar quer dizer que estás cativo. Quem te cativa é diabo. Crias um ministério por causa de um diabo. Para libertar pessoas cativas. Não temos tempo para ele. Temos tempo sim de fellowship. Intimidade com Deus. Orar. Por que nós temos que orar? Nós temos que ter uma vida de oração e jejum, que é a intimidade com o Pai. E por que nós devemos orar? Temos que orar porque a oração nasceu nas limitações da soberania de Deus, nas limitações das palavras de Deus. Ele é soberano, sim, pode fazer aquilo que ele deseja, mas aquilo que ele diz vai acontecer. Então ele disse que estarei em comunhão contigo. Por isso, ele limitou-se nas suas palavras. Criou lei. Então, a lei tem que ser cumprida porque Deus não é um mentiroso. Então, nasce a oração. E onde é que a oração nasceu?
para que a gente estivéssemos em oração, por que nós temos que orar? Essa oração nasceu aonde? Onde que surge a oração para nós termos que orar? Estamos estar em comunhão com Deus. A oração nasceu em 2 palavras. Encontramos em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já tínhamos dito isso nas outras sessões. Não quero falar da imagem e semelhança. Não queremos falar da imagem e semelhança, mas nós queremos falar. Depois ele diz que esse homem tenha domínio sobre a terra, sobre todos os animais, sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. Que eles tenham domínio. Desejaria que Deus tivesse dito que nós, a Trindade, tenhamos domínio. Mas ele diz, vamos fazer o homem igual a nós. Que esse homem tenha domínio sobre toda a terra. Tenha domínio sobre toda a terra. Olha para isto. Deus ali, vou recordar, Deus quando fala, a sua palavra torna-se lei. Deus é limitado pelas suas próprias palavras. Falou, tem que realizar. Ele disse que eles tenham domínio sobre a terra. O domínio sobre a terra não é para Deus, não. O domínio para a terra é para nós, o homem. Que esse homem tenha domínio. Ele se excluiu. Quem me dera se tivesse se incluído. Então, Deus na terra não tem domínio. Porque ele, não porque ele não é poderoso, não porque ele não é soberano, não, é porque ele é limitado pelas suas palavras. Ele diz, não pode contradizer-se. Ele diz, a sua palavra torna-se lei. A oração nasce aí. Que esse homem tenha domínio. Que homem? O que quer dizer homem? Homem quer dizer humano em inglês, quer dizer human. Que esse homem tenha domínio. Que esse humano tenha domínio. Que esse human tenha domínio. Humano tenha domínio. A espécie humana. A palavra human, ou humano, ou homem, é uma palavra estranha. São 2 palavras que quer dizer Yuma. Yuma quer dizer pó, poeira. And then man quer dizer espírito. Repito, a palavra human, humano ou homem, são 2 palavras que quer dizer Yuma quer dizer poeira, pó. E man quer dizer spirit, espírito. Então, a palavra homem quer dizer espírito num corpo de poeira. Olha, quer dizer espírito no corpo de poeira. Vamos ler a Gênesis. Gênesis 1:26. Criou Deus o homem, espírito. No Gênesis 2:27, ele criou o corpo onde o espírito tinha que habitar. Para um propósito. Então, em Gênesis 2:27, ele sopra nas narinas de Yuma, que é o corpo, o homem criado de man. O espírito é soprado aqui no corpo. O corpo torna-se alma vivente. Este corpo, alma vivente, que foi dado domínio sobre toda a terra. Então, o homem, a espécie, a criatura,
com a chave da autoridade na terra. É o único legal na terra. Porque foi esse homem que foi dito que domine. Então, todo espírito que não esteja num corpo é ilegal aqui na terra. Todo espírito que não tenha um corpo é ilegal, porque ele diz que domine o homem, espírito no corpo. Que domine o espírito que funciona num corpo. Então todo espírito que não tem um corpo está ilegal. Então essas crises dos espíritos que não tem nenhum corpo, ei, você tem que dizer a espírito, qual que legalidade você está aqui? Não tem legalidade esse espírito no teu corpo, não tem, porque você não deu permissão. Você tem que dar permissão via oração para que esse espírito opere em ti. Então, esse demônio que está operando no teu corpo, com que legalidade você deu? Porque você é a única pessoa nessa terra com legalidade dada pelo Deus. Espírito nunca funciona aqui sem corpo, porque essa terra é para o homem. O homem, estamos a falar espécie humana, estamos a falar espírito que habita num corpo. Olha para isto. Mesmo quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus podia interferir. Ele viu que eles estavam a querer cometer o pecado. Uma criatura que ele criou, o soberano Deus, como não pudesse interferir? Podia se interferir sim, mas ele é limitado com as suas palavras. Ele disse: quem tem que dominar é o homem. Eu sou espírito. Não posso me interferir sem corpo. Preciso de um corpo para me interferir. Por isso ele ficou assistindo. Mas ok, estou a pecar. Eu quero me interferir. Mas eu não posso me interferir porque eu não posso quebrar a minha lei. Eu sou perfeito. Não posso ser mentiroso. O diabo também sabia que Deus não pudesse interferir naquela circunstância, porque ele precisa de um corpo para se legalizar na terra. Por isso que o diabo mesmo também é espírito. Ele sabe que eu não podia enganar a Eva. Se eu fosse espírito, tinha que ir negociar. Ele sabia que não tinha casa, não tinha corpo no Adão e Eva para ele conseguir entrar e habitar lá. Foi negociar com corpo de poeira, cobra. Ei, brada, assim, epa, eu quero o teu corpo. Quero usar o teu corpo. Conspiraram-se. Bom, entrou na cobra. Foi enganar a Eva. E olha o que Deus disse em Gênesis 3,15. Diz: diabo, sim, estou a ver que você sabe que eu não posso vir agora. A mesma mulher que você enganou, eu vou usar a mesma mulher. Vou usar a mesma mulher para vir te pisar a cabeça. A mesma mulher. As mulheres, vocês não sabem o potencial que vocês carregam. Vocês são pesadelos para o diabo. Porque Deus falou que, diabo, se enganaste, vi a mulher, se a mesma mulher. Gênesis 3,15. Vou usar a mesma mulher
te chasear, para te perseguir, para te pisar a cabeça, para te pisar a tua cabeça. Sabes que Deus é muito bom. Deus quando fala, acontece. E quando que Deus usa a mulher para o propósito de pisar a cabeça do diabo? Deus, olha para isto. Deus fez uma mulher. Ele formou uma mulher, fez uma mulher para seu propósito. Ele configurou uma mulher de tal maneira que criou um espaço que se chama útero. Que este útero há de habitar um corpo. Como Deus não pode vir aqui sem corpo, porque é ilegal. Deus, para vir na terra, precisa de um corpo. Se nós lermos toda a Bíblia, não existe nenhum evento da Bíblia onde Deus interferiu-se, fez algo na terra sem usar o homem. Homem, nós somos a legalização de Deus na terra. Deus, para operar na terra, precisa de nosso corpo. Olha para isto. Isso não é? Epa, tem que haver dilúvio aqui. Tem que acontecer algumas coisas aqui. Está demais isto. Não, eu digo, por que o Senhor está a falar comigo? Porque eu não sou ilegal. Eu preciso de ti para me legalizar. Deus teve que entrar em acordo com Noé. Noé concordou com os acordos de Deus. Deus concordou com os acordos de Noé. Aconteceu. Foi para Abraão. Epa, Sodoma e Gomorra está demais. Noé disse: onde é que eu entro, Deus? Por que você está procurando de mim? Abraão, desculpa. Sodoma e Gomorra. Está demais. Ele teve que procurar Abraão. Eu quero, tem que se destruir aquilo ali, não está bom. Tem que se eliminar. Deus, por que falas comigo? Porque eu não posso fazer isso ilegalmente. Quero legalização, quero teu corpo. Deus entrou em acordos com Abraão. Sodoma e Gomorra foi destruído. Ei, o meu povo está a chorar, Moisés. Eu quero libertar aquele meu povo em Egito. Oh, Deus, por que está a falar comigo, afinal? Ei, eu quero legalização. Me legaliza. Porque eu, para funcionar, preciso de um corpo. E eu sou espírito, preciso do corpo. Deus, ok. Entrou em acordos com Moisés. Legalização. Meus amados, essas respostas vai mudar nossas vidas de hoje em diante. Que nós somos a legalização de Deus. Para Deus operar na terra. Deus é legal na terra via nós. Olha o que Deus prometeu. Olha a palavra que se tornou lei ao diabo. A mesma mulher vou usar para pisar tua cabeça. Ele preparou uma mulher para ele, a seu propósito. Onde no útero da mulher é um único sítio onde habita uma criança por um tempo. E essa criança nunca mistura sangue dele com o sangue da mãe. O útero, o sangue da mãe não se mistura com o sangue da criança. Deus tinha que cumprir
a sua palavra. Isaías diz: estou a ver uma virgem com um bebê, com um filho lá dentro. Isaías já profetizava, já via isso. Estou a ver uma criança. Não, estou a ver Deus dentro de uma barriga de uma mulher, de uma virgem. Estou a ver Deus. Isaías está a profetizar. Deus desce. Não falou com José. Não. Falou primeiro com Maria. Maria, ei, mulher. Preciso de ti. Ah, Deus, para que precisa de mim? Você é soberano. Ei, quer legalizar-me. Quer legalizar-me? Preciso do teu útero. Maria diz: ok, seja feita a sua vontade. Planta lá a semente. Deus plantou a semente no útero no útero da Maria. Olha para isto. A barriga começa a crescer. Jesus lá dentro. Jesus carregava o sangue de Deus. Que esse sangue de Deus não podia se misturar com o sangue da Maria. Porque o sangue da Maria era contaminado, era corrompido. Deus já tinha preparado o útero de uma mulher. É o único sítio onde o sangue de um filho e o sangue da mãe não se juntam. O sangue puro de Deus, o único para nos livrar, estava dentro da Maria. Dentro de Jesus está dentro da Maria. Ei! Dizemos aleluia ao sangue de Jesus. Aleluia ao sangue de Jesus. Maria estava a carregar o sangue que ia libertar ela, que ia salvar ela. Olha o que Isaías diz em Isaías 9, 6, 7. Um filho foi nos dado. Não, um menino foi nos dado e o filho foi concebido. Quer dizer que Isaías já sabia que Deus estava dentro da barriga da Maria. Mas o que a Maria estava a nascer Jesus e não Cristo. Porque Deus é Cristo que habita num corpo chamado Jesus. Por isso nós dissemos Jesus o Cristo. Quer dizer, é Deus legalizado no corpo de Cristo. Cristo que legalizou Jesus que legalizou Cristo. Maria concedeu um filho. Deus concedeu Cristo. Deus em si próprio. Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe de Cristo. Maria deu a casa. Deus deu a residência. Amados, nós somos a legalidade de Deus na terra. Se nós pararmos de orar, estamos a parar de Deus funcionar. Porque Deus, para funcionar, precisa desse nosso corpo para funcionar. Hey! Deus, de tanto precisar do nosso corpo,
Ele providenciou um programa que se chama cura. Ele não te cura porque Ele quer te ver bem. Ele te cura porque precisa do seu corpo para se legalizar, para Ele funcionar aqui na terra, porque Ele não pode quebrar a sua ordem, a sua lei. Nós, a partir desta informação, amados, a tua oração não ora, Deus me cura porque eu estou enfermo. Não! A nossa oração hoje, Deus me cura porque você precisa de mim. Ei! Deus precisa de ti. O teu corpo é a coisa mais importante neste momento. Porque Deus precisa dele para se legalizar, para estar legal. Porque tudo que fizer na terra precisa ter o corpo para se legalizar. O dia que o corpo morre, tens que partir. Já é ilegal. Amado, nossa oração. Deus, por isso que Deus sempre, Ele te perdoa. Não porque você é um bom. Não, porque Ele precisa do corpo para se legalizar aqui na terra. Porque Ele precisa funcionar aqui na terra via legalização por ti. Pelo teu corpo. Porque Ele não pode quebrar a sua ordem. Não quebra a sua palavra. Ele precisa do nosso corpo. Ele precisa. Então, quando nós orarmos, quer falar com Ele, estamos dando licença. Estamos dando licença a Deus por operar. A nossa oração, por isso que Ele diz, ora sem cessar, porque eu quero funcionar. Você tem que orar sem cessar. Cria essa intimidade, porque eu quero funcionar aqui na terra. Por que nós temos que orar? Porque nós somos o licenciamento, a legalização de Deus aqui na terra. Deus, para operar, precisa do nosso corpo para operar aqui na terra. Por isso Ele vai dizer, Ele diz, o dever de você orar sem desmaiar. Porque eu preciso de ti, não desfalece. Ora, sem desmaiar, porque eu preciso de ti. Não te falece? Deus te purifica. Por isso que Ele diz que o meu corpo pode Ele se parecer, mas Ele vai se renovar todos os dias. E Ele diz, o mesmo Espírito que fez ressuscitar Jesus é o mesmo que vai ressuscitar teu corpo. Na tua oração, diga a Deus, o mesmo Espírito que fez ressuscitar Jesus Cristo é o mesmo Espírito que o meu corpo enfermo, agora que está doente, tem que ressuscitar, porque você, Deus, precisa de mim para ser legal aqui na terra. Ei, aleluia, Jesus. Eu gosto de Deus, eu te amo. Eu quero te legalizar, Deus. Orar sem cessar. Deus está dizendo, não para de orar, eu quero me legalizar, eu quero estar aí, quero funcionar. O dia que você para o trabalho de Deus, Deus já não está legal no teu corpo para funcionar, precisa do teu corpo para funcionar, por isso deve orar sem cessar. Ei, é powerful essa palavra. Ei, Deus, mano, precisa de mim para funcionar nessa terra. Por isso eu não devo parar de orar. Por que devo orar? Tem que orar para Deus ser legal, para Deus funcionar na terra. Porque Ele é legal via meu corpo. Sou outra pessoa, meu Deus. Deus, esse corpo é legal para ti, eu te legalizo. Olha para isto. Deus na cruz.
pendurado lá, Jesus. Na cruz. Ei, quem morreu na cruz não é Cristo. Cristo não morre, Cristo é Deus. Quem morreu é Cristo. Desculpa, quem morreu é Jesus. Cristo é Deus, meu amor. Lá na cruz, Cristo morreu. E a palavra grega, ele também não diz que morreu. Não, ele expirou. Ele liberou Cristo. Liberou Cristo. A palavra grega diz, ele liberou Cristo. Não diz que morreu, diz que liberou Cristo. Pá! Foi para o inferno. Passou Diema, passou Hades, foi até o fundo lá. Encontrou Lúcifer no trono de máfia, de bluffing. Ei, diz, Lúcifer, vem buscar umas coisas aqui. Ei, Lúcifer, Cristo, aqui você não tem legalidade de estar aqui. Para estar aqui você tem que morrer. Diz que não. Já morri. Estou lá na cruz, Cristo está lá na cruz. Ele olhou para o cinto do Lúcifer. Ele viu 3 chaves aí. Foi pegar as 3 chaves. Olhou nas 3 chaves. Ok. Ele olhou. Sepultura, inferno. E arrancou as 3 chaves. Ele disse, nada. Mas você não pode se legalizar aqui, não pode. Porque para você morrer, você tem... Ei, o que mata o homem é pecado. Diz sim, todo o pecado daqueles homens está lá em cima, está lá no Cristo lá. Jesus arrancou as chaves. Foi abrir as celas do inferno. As pessoas estavam lá há séculos. E chamou, Moisés, sai. Isaías, sai. José, sai. Jacob, sai. A palavra diz, aqueles que morreram na fé, ressuscitaram com Cristo. Carregou eles. E disse, Lúcifer, estarei de volta. Foi para o paraíso. Carregou aqueles que morreram na fé. Chegou lá, lhes depositou lá. Pai, estão aqui esses que estavam lá, cativos lá com o diabo. Que eles estavam na fé. Não acabou o trabalho, tem que voltar. Não pode voltar por causa da legalidade, não tens corpo. Nada, tem o corpo de Cristo. Ainda está lá. Não, tem o corpo de Jesus. Ainda está lá. Cristo, no paraíso, está a descer. Pá, entra no corpo de Cristo. Ei, pensei que tínhamos esquecido. O poder da ressurreição fez ressuscitar Cristo. Ei, pensei que tínhamos esquecido. E ficou 40 dias com os discípulos. Pessoal, sim. Esse tipo aqui, Jesus tem que partir. Já cumpriu a sua missão. Jesus diz, ok, já cumpri a minha missão, vou, mas é de voltar. E o Cristo diz assim, não, Jesus, você vai voltar sim. Mas eu, Cristo, volto imediatamente. Ei, diz que eu, agora, é de voltar já. É Cristo esse. Não, é Cristo esse, não Jesus. Jesus diz que é de voltar. Cristo já é de voltar imediatamente. Não és legal, Cristo. Não tens corpo. Como que é de voltar se não tens corpo? Ele diz nada. Agora, deixei de ter um corpo com 2 pernas, com 2 braços, que é Cristo. Agora tenho milhares de pernas e milhares de pernas, milhares de braços. Que somos nós, o templo do Espírito Santo. Agora nós somos igreja de Deus, o templo do Espírito Santo. Agora esse diabo está mal, John. Nós estamos multiplicados. Cristo já veio em muitos corpos. I love you, Jesus. Ei, Deus, está se legalizando a mim.
Nós temos que orar sem cessar. Por que nós temos que orar? Porque nós somos a legitimidade, a legalidade de Deus para operar na terra. Deus opera. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quer dizer, a cada pessoa é legalidade de Deus na terra. Porque aqui na terra não tem como funcionar um espírito sem corpo. Nós carregamos esse corpo e legalizamos Deus, Espírito, nos nossos corpos, para que Deus funcione. A missão dele, a missão de Deus na terra, mano, depende de nós. Ele precisa de nossos corpos. A partir de hoje em diante, meu amado, entenda. Paras de orar, paras do trabalho de Deus na terra. Bloqueia Deus de funcionar. Deus precisa de ti para legalização, porque Ele tem muita coisa para fazer aqui a nosso favor, que nós mesmos é que quebramos. Ai, Deus te amo. Espírito Santo, muito obrigado por ter me guiado, Espírito, para que eu anunciasse essa tua palavra, para que eu ensinasse essa palavra sua, vinda de ti. Muito obrigado, Espírito Santo, que eu agora entendo que Deus se legaliza dentro do meu corpo, para que o seu propósito se manifeste na minha vida, porque é disso que nós fomos feitos. Amados, depois desta sessão, as nossas vidas não serão mais iguais. Em nome de Jesus, em comunhão com Deus Pai e o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos ensinar todas as coisas. Espírito de Deus, continua me revelando os mistérios do reino de Deus, para que este mundo, para que esta cidade, cada pessoa entenda que tem que legalizar Deus no seu corpo para impactar a cidade, para expulsar os demônios, para que este mundo seja melhor dia após dia, porque nós esperamos a volta de Cristo Jesus no dia da glória. Em seu santo nome, Jesus, eu te amo, muito obrigado por ter me tornado teu filho. Amém. Amados, siga-nos nas redes sociais. Inscrevam-se no YouTube, em nome em Cristo. E clica o sino de notificações para que não perca esse vídeo e outros que estão lá. Dê os seus comentários, porque nós existimos para revelar o reino de Deus. No meu, no seu, no nosso canal, em Cristo, revelando o reino de Deus. Amém. Em Cristo, revelando o reino de Deus.